Beleza, galera? Hoje é dia 27 de março de 2020 e hoje eu vou fazer a resenha deste livro aqui, O Cristão e a Sociologia, do autor David Lyon. David Lyon é um sociólogo cristão e ele conseguiu compilar muito bem diversas ideias importantes num livro razoavelmente fininho. Percebam aí, é da editora ABU. Não é tão fácil assim achar esse livro, mas ele é muito interessante. Eu vou fazer a resenha um pouco diferente dessa vez. Os 2 primeiros minutos aí, praticamente eu vou falar do que diz o livro. Aí se você quiser ver só os 2 primeiros minutos, tá beleza? E se você quiser uma resenha um pouco mais detalhada, é o que eu vou fazer a partir do 2º minuto pra frente aí, beleza? Então você vai ver aí o vídeo tem 10 minutos, sei lá. Mas se você não quiser ver todo, vê só os 2 primeiros minutos que você já vai ter uma ideia do que trata o livro. O livro ele trata do seguinte: foi uma ideia que ele teve para que as pessoas, para desmistificar um pouco essa questão da sociologia com relação aos alunos cristãos. Ele tinha essa dificuldade que ele falava que muitos alunos cristãos iam para as universidades, por exemplo, tinham contato com a sociologia e acabavam tendo a sua fé abalada ou perdiam a fé durante esse curso, ou às vezes dividiam em 2 blocos. Então, o estudo de um lado e minha fé do outro, e uma coisa não se integrava com a outra. Então ele tenta combater isso aí. Além disso, ele fala da importância de se criar uma sociologia com viés cristão, para que assim possamos combater as outras sociologias seculares que andam por aí ensinando uma porrada de bobagem. Pronto, é isso que trata o livro. Agora vamos falar um pouco a respeito especificamente de cada um dos capítulos, que por um acaso, são 7 capítulos. O primeiro, ele trata da sociologia e fé cristã. Ele vai abordar, nesse capítulo, a questão da influência da sociologia sobre o pensamento contemporâneo. Talvez o principal conflito entre o pensamento cristão e a sociologia atual seja a tendência desta de relativizar as coisas. Mais para frente nós vamos ver que a origem da sociologia ela remonta ao século XIX, o ceticismo daquela época, o humanismo e tudo mais. Então, já tem essa tendência em relativizar tudo e isso pode causar um conflito na cabeça do cristão aí. Mas calma, que tem solução. No capítulo 2, trata da sociologia da sociologia. Neste capítulo, ele vai fazer uma abordagem mais histórica e ele vai trazer as origens intelectuais, políticas e sociais da sociologia. A Revolução Francesa, ele vai falar um pouco a respeito dela, vai falar sobre a industrialização e vai falar sobre a Revolução Tecnológica. Ele fala que a família se tornou, a partir desse processo de industrialização, e os outros que eu falei aqui, da Revolução Francesa e tudo mais, Revolução Tecnológica, a família se transformou numa unidade predominantemente consumidora ao invés de produtora. Desde então, a família foi perdendo cada vez mais suas funções. As origens intelectuais da sociologia remontam ao iluminismo do século XIX, onde qualquer explicação sobrenatural para qualquer fenômeno observável era considerada inválida. Mais para frente nós vamos perceber que essa ideia do iluminismo foi perdendo poder. Lá no final a gente vai perceber isso. Ele diz que cresceu a obsessão nessa época com o científico e surgiu a chamada cosmovisão científica. Ocorre que essa nova visão de mundo em nada era menos religiosa do que a anterior. Tratava-se apenas de uma mudança de crença. Foi mais ou menos o que aconteceu na Revolução Francesa. Eles tiraram a fé da religião para fundar a outra religião, a religião do Estado ou a religião humana, só para substituir uma coisa por outra. O homem que criou a palavra sociologia foi Augusto Comte, criador do positivismo. E aqui ele mostra que o positivismo ainda influencia muito o nosso dia a dia. Inclusive a nossa bandeira do Brasil, escrita lá ordem e progresso, isso aí é um termo positivista. A antiga noção de, abram aspas, liberdade isenta de valores pré-concebidos, fecha aspas, que era a ideia que os filósofos, que os sociólogos queriam passar, como se eles não tivessem pressupostos nenhum, eles eram isentos de qualquer contaminação, por assim dizer. Essa ideia foi percebida como um mito, porque sim, eles tinham pressupostos. Embora tenhamos que discordar dos sociólogos no que diz respeito a pressupostos básicos, isso não quer dizer que toda teoria sociológica seja necessariamente inválida. Então aqui ele fala que a gente pode utilizar coisas boas que tenham na sociologia a nosso favor. No capítulo 3, quem é que disse isso? É o capítulo.
Aqui o autor diz que a sociologia tende a desequilibrar as pessoas porque esquadrinha coisas que nós tomamos por certas, questionando-as profundamente. Aquela questão, vai surgir dúvidas, eles vão cutucar na ferida. Ele traz o conceito de sociologia do conhecimento e ideologia. A maioria das vezes, em contexto sociológico, a noção de ideologia implica uma distorção. Isso acontece principalmente em se tratando de tradição marxista. Ele vai falar um pouco a respeito aqui de Karl Marx e das ideologias. Toda a sociologia depende de suposições que não podem ser provadas. Aí que está o erro dos sociólogos seculares que diziam que isso era um requisito apenas da religião. A religião está errada porque não se pode provar, mas pressupostos que eles utilizam também não. Nós, cristãos, podemos examinar a validade da Bíblia. Ela apresenta um quadro coerente com a realidade histórica. Seus ensinamentos são coerentes com aquilo que pode ser visto à nossa volta. Isso tudo faz dos cristãos realistas e não pessimistas. No capítulo 4 ele vai falar sobre o homens sociológicos. Neste capítulo ele expõe que o centro do interesse sociológico é o ser humano em seus relacionamentos sociais. Estas são geralmente as implicações de uma perspectiva sociológica que enxerga o ser humano como um ser maleável. E aqui vai ter uma complicação, vocês vão ver. A noção de responsabilidade individual nessa questão do ser maleável, que é modificado por outras coisas externas e não é nada sempre, nunca é culpa dele, é abandonado em favor da responsabilidade social. O resultado é que todos os valores vão se tornando histórica e socialmente relativos. Não se pode negar que às vezes a forma de pensamento cultural contemporâneo influencia o rumo do pensamento cristão. Devido à nossa rebelião para com Deus, esta se tornou a raiz de todas as outras alienações na sociedade. Ou seja, esta o quê? Nossa rebelião para com Deus. Devemos deixar claro também que somos responsáveis por nossos atos e palavras. A liberdade cristã é uma qualidade dinâmica interna que torna a pessoa livre para fazer o bem e para agradar a Deus, e não livre para fazer o que ela bem entende. Para muitos sociólogos, a ideia de que o pecado ou o mal existe lhes é repugnante. O pecado na sociedade acaba sendo minimizado de diversas formas pelos sociólogos seculares. O cristão sempre tem que mostrar que sua visão é compatível com as necessidades reais das pessoas na sociedade. No capítulo 5, Estatísticas e Salvação. O capítulo inicia dizendo que, à primeira vista, a sociologia da religião tem uma aparência muito ameaçadora para o cristão. Isso porque ela parece explicar tantas características da fé e da prática cristã em seus próprios termos, além de trazer à tona tantos problemas inesperados. É aquela questão também de cutucar a ferida. O sociólogo cristão deve dizer que existe uma religião verdadeira, sim, manifesta em sociedade e que há sempre presente alguma forma de religião. Não existe uma não religião, seja uma religião do Estado, seja uma religião verdadeira, seja uma religião inventada, sempre terá uma religião. Ele explica o conceito de secularização, que seria o processo mediante o qual as crenças, práticas e instituições religiosas perdem o seu significado social. Ele diz que para o cristão, secularização não significa perda de fé, mas sim transferência de crença, dado a religiosidade intrínseca das pessoas. É aquela questão. A religiosidade existe e está presente em todos, até em quem diz que não acredita em nada. Então não há essa perda de fé, há apenas a transferência de uma fé para outra. Ele deixa de acreditar no Deus verdadeiro para acreditar em alguma coisa inventada. Karl Marx dizia que, abram aspas, a abolição da religião como ilusória felicidade dos homens é um pré-requisito para a sua verdadeira felicidade. Por isso que aqui eu defendo a tese de que não existe marxista cristão, quer dizer, cristão verdadeiro, né? Porque a base da filosofia marxista, ela é anticristo, ela é anticristã. Então, essa é a minha visão, não foi o que o autor
colocou aí, muito embora ele deu a entender isso também, mas isso é minha opinião pessoal. Ele diz que nos anos 70 e 80 surgiu um movimento chamado Jesus People, né, em inglês, Jesus People, cujos membros passaram a fugir da alienação de um mundo frustrante para se refugiar num paraíso comunitário que só existe em suas imaginações. A linguagem da alienação, da reificação e da ideologia ainda continua muito em voga nos dias de hoje. Isso aqui é um tema para um próximo vídeo que eu devo fazer aí no futuro, a respeito desse movimento, que é bem interessante. E aqui tem muitos conceitos que não daria para explanar agora, porque são abrangentes demais, como a reificação, a mesma questão da ideologia e da alienação. Passamos para o capítulo 6, as questões dos anos 90. Neste capítulo, o autor faz a reflexão, a seguinte indagação. Aliás, traz a reflexão a seguinte indagação. Como encaramos os anos 90? Como final do século XX ou como início do século XXI? Achamos que tudo declina, se degenera, adoece ou que há algo de novo no ar? Devem ser discutidos por nós. Problemas de consumo, globalização, estilo de vida, relações homossexuais, etc. A esperança do iluminismo, falei lá no início do vídeo, de que um entendimento melhor nos levaria a uma convivência melhor, ficou um tanto quanto esvaziada. Lembre-se aí que na época da Revolução Francesa eles diziam lá que a religiosidade ia acabar ali logo em breve. Que agora eles estavam na era da razão, tudo era científico, tudo era lindo e maravilhoso. Então a religiosidade, que era uma ilusão, iria acabar. E pelo contrário, cresceu. Também, como cristão, devemos estar sempre atentos para o lugar da igreja, sendo esta um agente de transformação na nossa sociedade. E o último capítulo, capítulo 7, ele fala sobre a sociologia cristã. Último capítulo do livro, e o autor diz que a esta altura já deve estar bem claro que existem abordagens cristãs da sociologia, que estudar a sociologia não é anticristão. A sociologia é apenas um produto de um mundo cujos valores e estruturas têm sido relativizados. Produto, pelo menos em parte, do século XIX, que rejeitou a cosmovisão cristã, como eu já falei aqui algumas vezes. A Bíblia é a palavra de Deus e é considerada um livro consistente, coerente e de toda autoridade. Quem dera os cristãos se orgulhassem das boas novas, sem se envergonharem da sua cosmovisão bíblica e prontos para lutar por suas convicções cristãs na arena sociológica. E aí ele encerra o livro aqui dizendo isso. Como cristãos, devemos assumir as nossas responsabilidades, que nós devemos utilizar o que dá para ser utilizado da sociologia, criarmos uma sociologia com a cosmovisão cristã, que a Bíblia é a fonte de autoridade e tudo mais. E também que não tenhamos medo da sociologia. Então você que está começando a fazer uma faculdade aí, principalmente de humanas, e aí você vai ter lá aula de sociologia, você, cuidado, não precisa ter medo, apenas fortaleça a sua base bíblica, sua base cristológica, para que você não seja iludido, enganado por qualquer ventinho de doutrina lá que você vai ouvir na sua faculdade. Inclusive eu, no seminário, estou gravando esse vídeo justamente porque eu tenho a aula de Sociologia Geral. E esse livro foi justamente passado na nossa disciplina aí de Sociologia Geral. Tive que fazer esse resumo, que eu tenho que apresentar ele hoje, dia 27. Vou entregar para o professor via e-mail, porque estamos em quarentena e as aulas estão sendo transmitidas via internet. Beleza? Então, qualquer dúvida, mandem aí nos comentários. Eu queria que o vídeo não tivesse ficado tão longo, mas acabou ficando. Tentei falar rápido, para não ocupar seu tempo, mas não deu. Coloca aí para assistir no 1,5. Se bem que agora você já está no final do vídeo, né? Então não vai adiantar muita coisa. Mas nos próximos, coloca lá na velocidade rápida, que aí você vê o vídeo rapidinho, não perde tanto tempo. Beleza? Forte abraço e até a próxima.